sua orquídea fala com você, ela se comunica. Não por meio verbal, é lógico, é óbvio, mas por questão de observação. O bom do cultivo da orquídea é que ele vai aprimorar os seus sentidos, tanto o tato, quanto até o olfato, quanto a visão, a sensibilidade também, que a gente fala que é o sexto sentido da mulher. Mas, enfim, você vai ser uma pessoa mais sensível, você precisa ser uma pessoa bem sensível para que você tenha sucesso no cultivo das orquídeas. E ser sensível não quer dizer ser fresco, ser isso, ser aquilo, não. É sensível de saber o que o outro quer, no caso, a planta que você está cuidando, certo? Então, a gente começa aí pelo formato das folhas. Eu vou passar dicas essenciais para você. É lógico que antes de adquirir uma orquídea ou quando você ganha uma orquídea, é importante saber a identificação para justamente você pesquisar sobre aquele gênero, sobre aquela espécie e saber exatamente como se cultiva, como ela é no habitat natural e como fazer para reproduzir o mais próximo possível isso na sua casa. Mas eu vou deixar algumas dicas gerais aqui para vocês que tem orquídeas aí, não sabem onde colocar e já dá para vocês irem adaptando e depois vocês vão pesquisando mais a fundo sobre cada uma das orquídeas que vocês têm. Vamos pelas regras gerais das orquídeas, como são na natureza e como a gente cuida na nossa casa. Posso dar um exemplo para vocês da orquídea Steinhopia. Eu vou pedir para colocarem uma foto aqui. Ela tem a folha larga no sentido assim, espalhada e fina, certo? A Steinhopia é aquela que dá florzinha por baixo, né? A gente tem que colocar em cachepô, ela dá florzinha por baixo. Se você colocar em vaso, a flor dela não vai vingar, não tem para onde sair, não é para cima, ela cresce para baixo. Exatamente isso. Reparem na folha dela. Ela é uma folha fina e larga. O que isso significa? Na natureza, ela habita em florestas que tem muitas árvores com copas fechadas e as folhas vão se abrindo para quê? Se abrindo, que eu digo, não é na mesma planta ela vai se abrindo, é conforme a evolução daquela planta. As que vão evoluindo e conseguindo sucesso vão mantendo o seu gene, passando para as próximas gerações e é assim que funciona. Então, elas começam a desenvolver folhas mais largas, porque já que não entra sol ali diretamente, a copa das árvores estão bem fechadas, que ela possa conseguir pelo menos captar uma maior parte de iluminação. E o que a gente entende por isso? Se no habitat natural as copas das árvores são fechadas e ela recebe pouca luz, por isso que ela desenvolveu uma folha mais fina e mais larga, a gente tem que reproduzir isso na nossa casa. Não é trazendo várias árvores para fechar copas, mas você pode colocar um sombrite mais potente, você pode colocar a sua planta mais distante do sombrite, ou seja, dica top para Steinhopia aí para vocês. Cultiva na mesma luminosidade que Phalaenopsis bulbophyllum que você vai ter sucesso. Olhando por outro lado, agora vamos analisar as das folhas grossas rolicinhas. Temos a Vanda teres, que tem as folhas bem rolicinhas, é uma orquídea de sol pleno. O que isso significa? Ela, em vez de se espalhar e ficar fina, ela ficou compacta e grossa, ou seja, para ter menos, menos região de atrito, região de absorção de luz, para que ela não se queime. Então ela fica mais forte. Quanto mais a folha é grossa, quanto mais a folha é roliça, podemos ter o exemplo também de Cattleya bifolhada. Vocês podem reparar que as folhas são mais grossas, mais tenras, mais duras, então ela suporta mais luminosidade. E isso não quer dizer que todas as orquídeas que têm folhas duras precisam de sol pleno, não. A Vanda teres vai em sol pleno. Cattleya bifolhada precisa de muita luz, mas não sol pleno. O que eu quero que vocês entendam é que o formato, a cor, vai te dizer muito sobre a sua planta. E a gente aqui tá dando uma introdução que eu acredito que vai ser bem proveitosa para você. Então, Vanda teres, gordinha, folhinhas rolicinhas, você pode deixar a sol pleno, mas vai rustificando, né? Comprar e pôr no sol pleno que ela vai queimar inteira, tá? Então é o seguinte, e aí a Cattleya bifolhada, que geralmente tem folhas bem mais grossinhas, a gente coloca numa luminosidade maior, só que com proteção, seja de árvore, de sombrite,
a proteção que você resolver fazer para poder filtrar a luz solar. Ela precisa receber luz solar, porém filtrada. E aí eu já deixo mais uma dica para você. Reparem que a maioria das catleia bifolhada tem as folhas mais duras e os pseudobulbos mais rígidos do que as unifolhadas, que são de uma folha só, que geralmente tem as folhas mais molinhas. Aí você consegue perceber a diferença, não é mesmo? E por fim, uma dica muito top, muito importante, que pode transformar o seu cultivo. Observar a coloração da folha. Se você colocou a sua orquídea num lugar e ela tá clareando muito, tá pegando um verde muito claro, aquele verde meio abacate, aquela coisa... Verde abacate é claro ou escuro? Não sei. Se você comprou uma orquídea que tem uma determinada cor de folha e aí você colocou no lugar, escolheu um lugarzinho super especial para ela e ela começou a clarear muito, clarear e ficar num tom amarelado, opa, tem alguma coisa errada. É muita luz que ela tá recebendo. Então a gente vai ajustando, volta e vamos dando uns passos, é ótimo, né? Vamos dando uns passinhos para trás, diminuindo um pouco a luminosidade, até que ela fique na cor verde original que ela chegou para você, que geralmente é a cor certa que ela vem dos orquidários, das estufas, floriculturas, etc. O mesmo acontece o contrário. Se ela chegou numa cor verde e aí ela começou a ficar verde escuro, tá faltando luz. Vamos devagarzinho aumentar a luminosidade dela. Uma peculiaridade que eu posso dizer para vocês é da orquídea Cattleya schilleriana. Ela é bifolhada, ou seja, a gente pensaria, ela precisa de muita luz, mas não. Ela é bifolhada e tem as folhas escuras, então ela é uma exceção à regra. A Cattleya schilleriana, e eu vou colocar a foto aqui para vocês, ela gosta de menos luz até do que uma unifolhada. Então eu tô dizendo para vocês que é o seguinte, toda regra tem exceção, tá? O que importa mesmo é você saber a regra geral, saber observar a sua planta, a reação dela. Por exemplo, você escolheu um lugar, colocou. Observa, gente. Observa todos os dias. Vê se ela tá clareando muito, se ela tá escurecendo muito, se tá ok. Vai fazendo as mudanças. No cultivo de orquídea, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3. Porque tem as regras e tem a nossa sensibilidade. Então, eu tô ensinando vocês a entender a sua planta e não dizer, olha, essa planta tem que ficar aqui a tantos por cento de sombrite. Às vezes você não tem um sombrite em casa, às vezes você tem árvore, às vezes você tem trepadeira, às vezes você tem uma parreira, às vezes você tem um pergolado, então você precisa entender o fundamento para aplicar de maneira correta no seu cultivo, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula!